Olá a todos, eu sou André de Souza e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, transmitido pela TV Vincere, simultaneamente pelas redes sociais, no YouTube, no Facebook, tem a satisfação de receber uma empreendedora, uma empresária, que tudo nasceu de um sonho, de um desejo, e esse desejo aflorou em um momento de grande dificuldade que ela passou, que ela enfrentou. Essa história eu vou deixar que ela conte para você, que enquanto muitos na dificuldade não encontram forças, foi na dificuldade que ela encontrou forças para iniciar o seu projeto que há tempos ela tinha planejado. Eu estou falando da nossa amiga Sônia Carvalho, que é proprietária do Maria Spa, no Guará. Mas depois ela vai falar um pouco mais detalhes sobre tudo, como chegar, como você pode ir lá, desfrutar de tudo que ela tem a oferecer. É uma satisfação tê-la aqui, Sônia, conosco. Muito obrigada. Um ótimo dia a todos. Obrigada por vocês estarem aqui nos acompanhando. Isso mesmo, eu sempre vi esse lado, eu tentei ver o lado positivo, né? Perante que tinha tudo para ser super negativo. Sim. Eu estava lá naquele hospital, internada já há mais de 15 dias com Covid. Eu peguei no início também, em abril, né? Sim. Estourou Covid em março e eu peguei em abril. E ali, diante daquela situação, fiquei muito mal, fiquei assim, o problema maior não foi diretamente no pulmão, foi eu tive um trombo, né, no cérebro. E diante daquela situação, eu internada ali, diante daquela situação, eu falei com Deus, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou colocar os meus sonhos em prática. E eu sempre fui muito assim tocada para ajudar as pessoas de alguma forma. E ajudava da forma que eu podia, mas eu sabia que tinha mais coisa, né? Eu sabia que podia ser maior. Então ali naquela situação, naquele hospital, fui muito bem tratada, até agradeço muito a equipe do Santa Marta, que fui assim acolhida com muito amor. Mesmo eles com aquela preocupação, né? Porque eles tinham pouquíssimos casos ainda, estavam começando mesmo. Na época eu peguei o Covid de uma família, que foi o 40º falecido, né, com Covid, então eu peguei ali, eu estava sendo solidária ali com a família, acolhendo, abraçando todo mundo, quando eles receberam a notícia. As pessoas, muita gente até me questiona, mas você foi doida? Eu estava acompanhando meu pai no hospital da Ceilândia, ele estava internado lá e foi lá que eu peguei a Covid, né? Mas dali, diante daquela situação toda, eu realmente era para eu ajudar as pessoas de alguma forma, né? E fui internada, fui muito bem acolhida lá no Santa Marta. E no 15º dia, aquilo tocava meu coração, sabe? Assim, o 16º eu estava muito mal, mas no 15º eu tive uma conversa muito séria com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me der mais essa chance... eles já não sabiam mais o que fazer comigo, porque a dor da minha cabeça era assim, muito intensa. Era muito intensa. Eles não sabiam mais o que... Os protocolos eles iam tentando, né, A, B e C, e não estava resolvendo. Tanto é que eu ainda estava internada no 15º dia, sendo que eles estavam querendo o mais rápido possível, né, colocar as pessoas para irem para casa. E eu, no meu caso, eu estava ainda muito mal. E aí eu tive essa conversa com Deus, falei, Senhor, se o Senhor me der mais essa chance, eu vou te obedecer, eu vou fazer, eu vou realizar os meus sonhos. E um deles era abrir um spa. Eu já havia trabalhado em outros, né? Sempre gostei muito da estética, sempre foi assim... eu abri mão de concurso público, né? Abri mão de ser servidora pública para
para me dedicar à estética. Então, assim, eu já sabia que era ali que Deus ia me usar. Eu não sabia ainda qual a forma. Aí saí, fiquei lá esse tempo internada. Foi lá, inclusive, que eu tive todas as ideias das cores, né, do spa, a decoração voltada assim para acolher, né? Lá nós temos o cinza, que é bem acolhedor, né? Temos o azul. Então, assim, lá eu fui idealizando aquilo. A senhora pode olhar aqui para essa câmera para que as pessoas sintam a sua emoção de estar falando eu fico até isso. emocionada mesmo, porque assim, passa um filme, né, assim, diante de um momento tão assim delicado, né, que eu estava passando e idealizando aquele sonho, né, tendo visualizando as cores, né, o aconchego, como acolher. Daí eu tive a ideia de ser um espaço intimista, né, porque eu pensei assim, eu quero um espaço intimista, onde eu vou acolher as pessoas, poder ter um tratamento humanizado, eu olhar no olho das pessoas. Eu não queria só uma empresa, entendeu? Eu não queria só o frio da empresa em si, né? Então, assim, eu queria muito poder acolher as pessoas. E tanto é que as pessoas, quando me passam a mensagem, que, nossa, mas a dona do espaço está me atendendo? Gente, como assim? Então, assim, eu faço questão, sabe? Só quando eu não consigo mesmo, que a agenda fica um pouquinho mais apertada, eu não consigo atender a todos, mas eu sempre procuro dar uma resposta, sabe? Eu mesma responder as pessoas, eu estar lá presente, do escalda-pés até o momento do relaxamento na hidro, né? Então, assim, eu faço questão de estar acompanhando, né, cada detalhe, colocando uma florzinha ali. É uma noiva, uma florzinha é diferente, essa aqui, é um casal, eu vou colocar essa decoração aqui. Então, assim, eu faço muita coisa. Isso para mim é gratificante, eu saber que as pessoas estão lá sendo acolhidas, né, com humanizado mesmo, um tratamento humanizado. Então, durante essa internação, eu cheguei eu falei, gente, mas será que só eu estou com esse pensamento de abrir uma empresa, né, em plena pandemia, né, onde está tudo fechando? E eu falei assim, não, mas se Deus está me colocando assim, que esse sentimento, eu saindo daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. E o meu filho fez administração na UNB, muito centrado, né, muito rigoroso. Eu falei assim, a primeira coisa que eu vou fazer é não contar para o Yuri, porque ele nunca vai concordar, a mãe dele abrindo uma empresa em plena pandemia, né, e sem os recursos, né, eu não tinha capital de giro. Então, assim, inclusive eu estava vindo de uma fase bem complicada financeiramente. Falei, não, mas Deus é dono de tudo. Sim. Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso querer. Ele é poderosíssimo, então Ele vai me dar as condições certas, né? As necessárias. E aí no 16º dia eu fiquei muito mal mesmo. Mas aí eu lembrei daquela minha conversa do 15º dia, né? Que foi muito assim, foi muito íntimo. Foi assim, eu senti mesmo a presença dele, né? Naquele quarto. E a minha conversa com ele foi assim, bem decisiva para a minha recuperação. Aí no 16º eles chegaram à conclusão que teria que me levar para a UTI. E aí iam avisar a família, né, que ia me levar para a UTI, e eu participando dos grupos de orações, né, inclusive fizemos muitas orações, né, para você. Inclusive para mim, gente, foi uma grande surpresa. Eu vim para essa entrevista hoje sem saber de quem se tratava, né, eu não sabia. Quando nós começamos a conversar ali, eu fui me emocionando, porque nós fizemos muitas orações por vocês. Para minha esposa. Muito, muito, para vocês da família toda. Porque assim, a gente sentiu, né, a nação se sentiu tocada por toda aquela situação. E aí eu lembrava, aí o grupo de oração entrou em contato comigo, né, inclusive, infelizmente, ele até faleceu, o Joé. Ele passou uma mensagem para mim, antes de eu ficar tão mal de ter que ir para a UTI, ele me passou uma mensagem. Falou assim, olha, hoje nós estamos em jejum, 24 horas fazendo oração para vocês. É um grupo de cenáculo, que a gente fala, cenáculo com Maria. Sim. A gente tem todo uma história na minha vida, assim, que a gente sabe quem é o provedor de tudo, quem é o milagre mesmo, é Deus, né? Então, assim, e aí foi muito gratificante tudo isso, porque eu falei assim, não, mas então, ontem a minha conversa com Deus foi
E hoje ele me passa uma mensagem, então vai dar tudo certo, né? Eu confiei naquilo, eu falei assim, vai dar tudo certo. E quando foi assim, por volta das 16 horas, que era para eu estar sendo removida para a UTI, né? Eu senti eu falei assim, a minha pressão estava ficando sempre 4/2, a minha pressão estava muito baixa, né? E era para eu tomar, a minha dor não passava, a dor da minha cabeça. E era para eu tomar morfina. Então, com a pressão daquele jeito, era UTI na certa, né? Eu podia tomar só na UTI. E chega aí eu tive aquela conexão com Deus depois que eu vi a mensagem dele. Aí eles recolheram, né, meu celular, porque até então estava tudo certo para eu ir para a UTI. E eu senti aquela calma. E eu não senti mais tanto mal-estar assim, daquela pressão, porque eu estava inconsciente, parecia que eu estava indo e voltando. A gente não sabe explicar como que é, né? Mas a sensação é que eu estava apagando e voltando. E eles, como não entravam muito no meu quarto, no início o protocolo era bem rigoroso, entrou a enfermeira e eu falei para ela, assim, agora eu estou te vendo, porque antes eu não estava conseguindo enxergar, sabe, as pessoas direito. Eu falei, nossa, agora eu estou te vendo nitidamente, eu estou sentindo melhor. Ela falou assim, você já não está tão verde mais. Aí eu falei, ai, glória a Deus, então é sinal que eu estou, porque eu ficava amarelinha, né? Aí eu falei assim, eu já estou conseguindo conversar direitinho com você, eu não estou conseguindo, eu estou com a cabeça sentia assim que a cabeça estava inchada, sabe? Mas eu estava conseguindo vê-la na minha frente, né? Então eu estava assim, eu sentia que eu estava bem melhor. Aí eu até pedi para que ela levantasse mais minha cama, mas cuidado com a sua cabeça, porque eu não podia mexer, de tanto que doía. Aí eu fui mexendo, falei, não, já estou bem melhor. E a neuro ia chegar logo em seguida para fazer aqueles procedimentos para avaliar, para levar para a UTI, para fazer a remoção do trombo, né? E eu sabia que eu não podia fazer essa cirurgia. Olha, eu tinha tanta consciência que eu não podia ser entubada. Aquilo me tocava, eu falava assim, gente, eu não posso, eu não vou resistir. Mas aí eu confiava em Deus, eu falei assim, ele que vai falar para eles, né, que não toque nela, não mexa, porque ela não consegue. E nesse exato momento, quando eles chegaram aí um pouquinho antes da equipe chegar para fazer os procedimentos, para remoção para UTI e tal, passei uma mensagem, pedi para passar uma mensagem para o ex-marido, né, o pai das meninas. Falei, Ralph, cuida das meninas. Que eu tô indo para UTI, agora provavelmente eu vou para UTI e tal, explica para elas, né, que foi a parte para mim mais difícil, né. Aí eu lembro que ele falou alguma coisa, no meu coração, não lembro as palavras dele, mas no meu coração ele falou para eu ficar tranquila, né, para eu ficar tranquila que ele ia cuidar e que ia ficar tudo bem. Foi outro sinal que eu senti assim, que eu podia confiar, né, ia ficar tudo bem. Falei com elas também. E mais tarde, antes da neuro chegar, ela já estava quase chegando, já estava tudo certo que eles iriam me levar, né, para a cirurgia. Ou pelo menos para colocar a morfina, né? Aí eu senti um cheiro muito grande de rosas dentro do quarto. E eu não sentia cheiro de nada, eu perdi totalmente. Totalmente. E eu senti aí onde eu perguntei para a enfermeira, falei assim, você está sentindo um cheiro muito grande de rosas? Aí ela olhou para mim assim, não, aqui não tem rosa, não tem nada aqui perto. Eu falei assim, mas é estranho. Aí ela virou para mim assim, e depois logo em seguida o doutor entrou. Aí ela virou para mim assim e falou assim, olha, tem sempre uma explicação para isso. Que eu sou evangélica, ela falou, eu sou evangélica, mas eu sei que sempre tem minha mãe sempre contava que tinha uma história. Jesus vem, geralmente Maria vem primeiro um cheiro de rosas, se você acredita. Então, provavelmente ela veio antes para abrir o caminho para o filho dela, porque você acredita na intercessão dela. Aí eu olhei e falei, gente, aquilo foi uma emoção tão grande, aí logo em seguida eu lembrei do grupo, né, do Senado, que estava fazendo oração por mim, de tantas pessoas que estavam fazendo oração por mim. Quando eles chegaram, eu já estava sentada, não tinha dor de cabeça mais, e ele olhou e falou assim, e o doutor, o Wendel não queria de jeito nenhum que fizesse essa cirurgia. A neuro a área dela, né, ela sabia que tinha.
Aí ele chegou e falou assim, doutora, essa aí a gente não mexe nela hoje não, tá? Vamos esperar, amanhã ela vai estar ótima. E assim foi, assim, e aquele desejo, né, de sair dali. E aí quando foi 20 horas, aí eles ficaram me acompanhando, né, para ver se eu ia piorar, se ia ter que ser removida mesmo. E a minha nora também me ligou, minha nora também é médica, aí eu falei para ela o que tinha acontecido tudo. Nesses momentos, só para enfatizar, a senhora continuava lembrando do projeto? Tudo, é o que mais vinha na minha cabeça, é o que vinha, assim, tantas coisas que era para eu realizar através desse projeto. Porque não é só o spa em si, que né, por trás tem todo um sonho ali, tem todo mais um projeto, né, através do spa. E com isso o projeto ficava ali aflorado, sabe? Assim, sempre, e eu conversando sempre com Deus, Senhor, se o Senhor me der mais essa chance, eu não vou perder tempo. Eu saindo daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu projeto em prática. E foi o que aconteceu. Aí depois, mais tarde, só para resumir, porque a história é bem... assim, é bem extensa, que é tudo que tem muita emoção, né? Assim, tem uma história por trás. E resumindo, às 20 horas eu entrei em oração com todo mundo, né? Recebi mensagem, gente, até do Japão, as pessoas fazendo oração por mim. As igrejas, sabe? As pessoas, muitos grupos de oração, evangélica, católica. Eu passei a entender que, resumindo tudo, é o amor. O amor, não importa se é igreja tal, gente, o amor, o que eu entendi ali? Foi uma união de amor, né? Que mandou essa energia tão maravilhosa, assim, e Deus me abençoou ali naquele momento ali, que realmente, ele sabia que eu tinha muita coisa ainda para fazer, né? E aí, no outro dia, comecei a fazer meus projetinhos. E no outro dia eu comecei a fazer meus projetos ali, fui para desenvolver esse lado do spa. E aí eu falei assim, eu tinha certeza como seria. Nós estamos falando com a Sônia, são duas grandes histórias. Uma é para que ela está contando essa história da superação da enfermidade, para que você que nos assiste possa compreender que não há nada que, se nós crermos, não estamos falando em religião, mas a crença que tudo ficará bem, isso vindo de dentro com muita força, tudo é possível. Nós vamos ter que chamar já um intervalo comercial e no segundo bloco nós vamos tratar de como isso tudo se tornou um grande projeto. Dali ela conseguiu realizar, ela buscou na adversidade forças para realizar aquilo que já era um sonho e um grande desejo, que é como tudo começa na nossa vida, começa de um desejo, depois vai para uma atitude. Mas o programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo comercial agora, você fique rapidinho e logo logo nós voltamos com a Sônia, que é proprietária da Maria Spa, e vai falar um pouquinho mais sobre esse grande projeto. Mas eu fui também o primeiro caso mais grave a sobreviver. E eu quero, antes de iniciar, agradecer aos presentes, aos médicos presentes do H1, que me acolheram quando eu fui rejeitada, expulsa de um hospital particular. E eu não teria sobrevivido sem eles. Isso muito me emocionou, a chegada deles. Vocês são os anjos que Deus colocou
para que pudéssemos estar aqui hoje comemorando essa vitória. Minha esposa, muitas vezes as notícias eram das piores. Com alguns eu me incomodava bastante. Quem eu tinha mais condições de incomodar, assim eu fazia. E aqui estão nos prestigiando, que um dia lá atrás eu disse até para eles: um dia vocês vão conhecer a Cláudia como ela é. Eu venci duas doenças tão temíveis, tão terríveis. Eu estou ainda em manutenção para evitar reincidir. Mas foi maravilhoso reaprender com as dificuldades, com obstáculos. O programa Equilíbrio Nacional de hoje volta do intervalo comercial com essa conversa tão agregadora com a Sônia, que no primeiro bloco contou para você, nosso telespectador, o que ela enfrentou, como tantos enfrentaram adversidades durante um momento crítico de pandemia. E as adversidades, elas são diárias, elas não deixarão de existir. Eu costumo dizer, Sônia, até que situações como crises que nós tivemos, a sanitária, a pandemia, ou guerras como estamos tendo na Ucrânia, ou a crise de 29, da quebra da Bolsa de Nova York, essas questões externas, elas só afloram aquilo que já existe dentro de cada um de nós. Sim. Faz se manifestar mais rápido. Porque muitas pessoas, às vezes, não sei se concorda, porque você lidar com muitas pessoas, mas isso é dado científico, e certamente você hoje vê muitas pessoas ansiosas, depressivas, e muitas estão atribuindo à pandemia. Mas, na verdade, cientificamente, a pandemia ela só fez aflorar aquilo que a pessoa já tinha dentro dela há anos, que ela já carregava há anos. E que, por muitas vezes, você que nos assiste, eu estou entrevistando, mas é uma sugestão, não é vergonha nós assumirmos que temos algo. Quanto mais cedo nós identificarmos, fazermos em nós, né, uma autoanálise, um autoconhecimento, conhecer nossas limitações e buscar ajuda, seja limitação profissional. Sim. Até em cursos nós costumamos dizer, eu não preciso ser bom em tudo, eu tenho que ser o melhor naquilo que eu já sou bom. Isso. E naquilo que eu não sou bom, eu vou buscar pessoas para estarem comigo que vão ser as melhores naquilo. Isso. Então, Verdade. nós não somos oniscientes, onipresentes, só Deus. Então, Só Deus, é uma história maravilhosa. Eu digo maravilhosa porque toda vitória ela é precedida de um sofrimento, de alguma situação. E isso trouxe para você uma vitória. E qual é essa sensação que você tem hoje de ter tido a coragem de tomar uma decisão de empreender? Você até falou do seu filho, que ele é muito, vamos chamá-lo de conservador. Sim.
o que é natural, Sim. que nós vivemos, a Bom sociedade, administrador, né? ela é, em tese, grande maioria, ela é Sim. conservadora demais, arrisca de menos. Eu não estou falando ser irresponsável, arriscar com a responsabilidade, mas a sensação ela é gostosa, né? É muito gostosa. Inclusive, semana passada eu estive no Sebrae, que eles me acompanham, né? Que graças a Deus nós temos, né, o apoio do Sebrae. E lá eu conversando lá, eu falei assim, olha, eu não segui nenhuma cartilha. Não assim, não que eu me sinta orgulhosa por isso, mas assim, eu fui com o desejo que Deus colocou no meu coração, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, tá, ótimo, até aqui você fez assim, mas vamos entrar na linha aqui agora, né? Eu falei, por isso que eu estou procurando vocês. Agora, assim, realmente eu estou no processo de seguir a cartilha, seguir, né, o que a empresa agora está. Aí eu estou transformando lá realmente numa empresa mesmo, né, assim, tá? Mas primeiro foi a intuição, foi um instinto, né, a confiança, na verdade, em Deus, que eu tinha aquilo no meu coração, eu tinha certeza que tinha um propósito, né? Tudo nasce de isso eu estou falando porque também faz parte dos nossos cursos, tudo nasce de um desejo. Sim. E depois tem que ter a fé, Isso. ou a crença, Isso. que é para poder você ter a resiliência de continuar. A força, né? Porque tem uma frase de Abraham Lincoln que diz, acreditar naquilo que se vê é natural. É fácil. Agora, acreditar nas coisas que não se vê é uma dádiva. Verdade. Então, isso é crer. É crer, Então, verdade. conta para o nosso público essa experiência, porque você que está aí paralisado, não sabe para onde ir, não sabe para onde caminhar, que direção tomar, e está sempre procrastinando, deixando para depois, esperando o momento ideal. Você pode estar se perguntando, e eu sempre digo, e foi assim que a Sônia fez, o momento certo é hoje. Você só tem o hoje. Amanhã nós não sabemos. E ela teve essa felicidade, porque eu digo que o sucesso vem disfarçado de um problema. E o seu problema foi de saúde. Sim. E você conseguiu enxergar dentro daquele turbilhão algo que te deu vida. Me deu forças, né, ali. Exatamente. E conta assim, isso para nós, porque isso conta para o nosso telespectador, para que esses que eu citei que estão, tomem uma decisão ao assistir essa nossa conversa. se eu falar que é fácil, é fantasia, não é fácil. Mas o difícil é gostoso, gente. Você colocar ali o que parece difícil, é gostoso você externar aquilo ali, assim, olhar assim, falar assim, a hora que você está chegando ali no sucesso, aí você chega e fala assim, gente, o difícil passou. Que coisa, olha, o difícil, eu estou conseguindo um dia de cada vez romper o difícil, entende? Então, assim, eu comecei, gente, eu saí de lá, não saí já abrindo empresa, não, eu ainda tive todo um processo. Me ofereci para ir trabalhar, né, no spa de uma amiga, fui trabalhar num salão também, ofereci meu serviço de massagem. Eu queria sair da minha casa, para eu poder ter um retorno, né, para eu poder ter uma ideia, pelo menos, de como eu ia montar aquele sonho, como eu ia colocar. Então ali eu atendendo, fazendo atendimento, comecei a olhar salas em volta no prédio e fui imaginando como que seria a capitalização. Só um minutinho, eu queria pedir para... Aqui não tem... Nossa conversa, ela é um bate-papo, ela é uma conversa, então eu queria pedir para a nossa produção, porque, pelo que eu estou vendo, nós vamos precisar 5 minutos para que ela faça as considerações finais, que me avise para que ela... Isso é no final, para que você possa falar de fato o que ali oferece, como te encontrar, o que receber, tá? Mas pode continuar, é só para... Sim, então assim, só para finalizar, não, esteja à vontade. Não foi fácil, mas assim, Deus já havia colocado aquilo no meu coração e eu busquei
caminhos, pessoas, começaram a aparecer pessoas para me ajudar naquele sonho. Então assim, aí peguei a loja do lado onde eu estava atendendo, sabe? Então assim, cada dia eu fui conseguindo os clientes para cada dia. Eu ganhava, eu costumo dizer assim, eu ganhava de manhã para pagar à tarde. Fiz tudo, Deus foi mostrando pessoas para fazer, não me conheciam e eu tive crédito com essas pessoas. Então assim, material de construção da minha vizinha, né? Sim. Da Ciomara, eu consegui todo o material, gente, sem crédito, sem cartão de crédito, todo o material de lá. Então assim, Deus montou para mim, ele me deu estrutura. Então assim, ele me deu condições, de onde assim, eu não tinha dinheiro. Eu comecei, eu tinha 50 reais na carteira. Então assim, mas Deus foi dando o próprio eletricista, porque eu tive que mudar toda a estrutura e tal. Quer dizer, eu tive que mudar toda a loja não era preparada para receber um spa, receber uma hidromassagem, né? Então, Deus foi colocando, o pedreiro, não, aqui a gente vai fazendo de 15 em 15 dias, só vai pagando, e foi indo assim, e assim, um grande amigo também, emprestou o nome, inclusive, para alugar a loja. Então, assim, Deus ele me deu as condições que eu não tinha. Então, eu fui ficando tranquila, falei assim, então vai dar certo. A hora que eu vi que a menina do material falou, você precisar comprar, você pode comprar o que você quiser aqui. O pedreiro, o eletricista, o síndico me dando maior apoio. Não, isso aqui a gente segura, isso aqui não sei o quê. Então assim, sabe, eu senti segurança, falei assim, então se você entregar, gente, nas mãos de Deus, ele vai dar um jeito. Por mais que você esteja achando que é impossível, porque eu na minha situação ainda estava com a saúde debilitada, né? Porque eu estava com pós-Covid, estava com a saúde debilitada. Então assim, se você entregar de verdade nas mãos de Deus, porque eu tinha tudo para não ter conseguido. Então, se você entregar, você pode ter certeza, você vai ter respostas, ele vai mandar pessoas ali em volta de você, você tem que olhar, né, as possibilidades que ele está mandando, que às vezes Deus está mandando e você não está vendo, não tem aquela história lá do barco, mas eu mandei 7 vezes lá, oh Deus, como você deixou? Não, mas eu te mandei lá 7 vezes, só que foi em forma de pessoas ali para te ajudar e você não entendeu. A pessoa quer ver Deus descendo, né, assim, vestido de Deus, assim. Não, gente, ele vai usando os caminhos. Então, assim, pense positivo, sempre, sempre. Por mais que você ache que não tem possibilidade, pense positivo. Tenha fé que Deus vai usar da melhor forma possível para te ajudar. Isso você pode ter certeza. E hoje, graças a Deus, eu com as minhas técnicas, né, com os meus atendimentos, eu ajudo muitas pessoas lá, mas ainda tem um projeto grande. Eu quero ajudar pessoas carentes, mas que lá a gente faz as terapias, né, com os atendimentos, com as pessoas que estão depressivas, então procuram um lugar para ser acolhido, né? A gente tem também esse lado, as pessoas gostam de conversar comigo, né? Sim. Então, assim, graças a Deus eu passo esse lado, né? Que as pessoas precisam dessas... Tudo antes que você passou foi uma preparação para poder ter essas experiências. Isso. Né? Eu falo que a gente é moldado, né? Porque Deus queria assim, me colocar. Ele ainda está me trabalhando, ele está trabalhando muito em mim ainda. Eu acredito que ainda tem muita coisa ainda para eu aprender, para eu poder ajudar. Mas às vezes as pessoas acham que estão precisando de ir lá para ficar um momento, um casal, por exemplo, vai achando que é só para aquele relaxamento, né? Porque eu preciso da massagem, né? Eu preciso da hidro, não sei o quê. Aí saem de lá falando, nossa, a gente sabia por que Deus estava usando para a gente vir aqui. Então, assim, eu estou muito grata, mas o meu projeto ainda é maior, eu ainda quero, se Deus quiser, expandir para ter um lugar para acolher pessoas, até situação de rua. Eu penso num projeto, né, uma terapia interativa para ajudar mais pessoas, né? Mas eu ainda estou ali, é ali que eu estou. E hoje o que o consumidor, o cliente seu, ele pode encontrar no seu spa, ali de serviços em si, para que, isso é importante, né, para que ele tome a decisão e vá lá. Sim, então, além de ser um espaço, a gente tem um atendimento humanizado, lá é intimista, né, um espaço intimista, então assim, ou seja, a pessoa tem um atendimento exclusivo.
Então ela chega, a gente fecha o espaço para cada atendimento, né? Então assim, isso é um diferencial muito grande que a gente tem. E ali a pessoa, ela tem um atendimento, a gente tem a parte terapêutica também, né? Atendimento terapêutico também, pessoas para reabilitações, né? De pós-operatório. E temos Mas isso envolve algum outro profissional? Também, Quais tipos de profissionais, só para que as pessoas Sim, nós entendam? temos a fisioterapia, né? A parte da você tem fisioterapia. a parte de fisioterapia, sim. Temos a parte de fisioterapia e a massoterapia, que ela até alinhar uma coluna a gente consegue através da massoterapia, né? Então a gente tem os tratamentos estéticos faciais e corporais e porque todo mundo liga spa à questão de estética. Só estética, né? Não, então assim, essa parte terapêutica é muito interessante. E a parte toda, assim, eu desenvolvi o método Sônia Carvalho, né? Eu tenho o método Sônia Carvalho, onde eu coloquei os 4 módulos que são essenciais à massagem, que é a drenagem linfática, porque ali você já vai fazendo a liberação das linfas, cuidando ali, tirando já o que acumulou, digamos assim, né? Sim. A gente faz uma abertura, para ficar mais assim, para a pessoa entender melhor, a gente faz uma faxininha, a gente limpa, sim, né? Os linfonodos, que são nossos ralinhos naturais. Então, com isso, a gente vem com a drenagem, né? O protocolo todo são 4 massagens em uma sessão, o nosso protocolo. Então a gente faz a drenagem linfática e aí eu vou para o pontinho dos pés, que é a reflexologia podal, onde eu vou trabalhar bastante o emocional, dar uma equilibrada no cortisol, porque o cortisol ele acumula os líquidos, né? O excesso de líquido que causa dores, causa inflamações. Com isso eu já vou trabalhando a parte da estética também. Você vai ficar uma aparência melhor da pele que está com celulite. Porque vai virando as inflamações, né? Então, aí a gente vai para o detox, que é onde tem as gordurinhas localizadas, né? Os tecidos adiposos que estão bem carregados, a gente trabalha bastante naqueles tecidos e finaliza com a relaxante, a extensão dos músculos. Com isso, você já vai estar com menos cortisol, né? Com menos líquido. Você vai estar com menos dores e o emocional equilibrado por causa da reflexologia podal e os músculos relaxados. Eu vou dizer a você que está nos assistindo, eu já estou ansioso para ir lá com a minha esposa, viu? Será um prazer receber vocês lá. Nossa, vai ser um prazer. E com isso a pessoa sai com mais disposição para atividade física, ou seja, e a atividade laboral, o trabalho em si. Muitas vezes nós não sabemos porque estamos lentos, letárgicos e dispostos. Pro dia a dia você vai sair outra pessoa. Então isso, lá no final, reflete na beleza, na estética, né, externa. Eu costumo que isso é uma questão minha, que sou homem, senhores. É como eu vejo a minha esposa. Eu costumo olhar a beleza de dentro para fora. E aqui eu estou vendo uma terapia, um tratamento que exatamente começa de dentro para fora. A gente prioriza a saúde. Então, a consequência, ela vai acontecer na beleza externa. Isso. É igual ao sucesso. Isso. Nós vamos fazer o que amamos e a consequência vamos ganhar dinheiro. Isso, com certeza. E aqui você começa trabalhando de dentro para fora. Sim. Eu costumo até brincar com o meu carro, né? Porque para você também, gente, você acaba abrindo mão você tem que abrir mão de alguma coisa quando você vai montar, né, assim, sem recursos financeiros. E aí eu tive que pegar um carrinho bem, né, bem simples mesmo. Aí eu costumo dizer assim, gente, a gente começa aqui, isso aqui eu tô vendo aqui, a belezinha dele aqui, aí depois pra gente ir para uma beleza maior. Então assim, é isso, a gente começa de baixo, a gente começa do simples, no caso lá, o tratamento, a gente começa de dentro para fora para aflorar na beleza externa. Isso vai refletir na sua pele, vai refletir no seu cabelo. Essa conversa está tão maravilhosa que nós vamos excepcionalmente estender o programa um pouco mais, 10 minutos, mas eu tenho que agora chamar o intervalo comercial. O programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo comercial e volta rapidamente. Pedacinho de Minas, o melhor pão de queijo de Brasília.
O programa Equilíbrio Nacional volta com essa conversa maravilhosa com a Sônia Carvalho, proprietária do Maria Spa. Mas, Sônia, fala um pouquinho só sobre alguns desafios como empreendedora, como empresário que você ainda enfrenta, mas e como supera para que os nossos telespectadores e empreendedores, aqueles que têm algum receio, possam desmistificar isso e saber que com dedicação, com tudo, é isso que você vai falar, como você vence essas situações. Bom, gente, primeiro, voltando ao amor, né? Tudo que você faz com amor, não tem como dar errado. Então já começa por aí. Mas claro, nós temos, vamos colocar a realidade também, né? O empreendedorismo, principalmente aqui em Brasília, é bem difícil. Principalmente o empreendedorismo feminino. A gente tem obstáculos, a gente tem, infelizmente, a gente acha que é só uma falância mesmo, né? As pessoas falam que empreendedorismo feminino, não, mas nós temos bastante dificuldade, inclusive perante aos bancos. Não sei se o senhor sabe, mas o homem ele tem é muito mais fácil o crédito para o homem do que para a mulher. Então, assim, a gente enfrenta algumas barreiras e isso é real, isso é real. A gente está sempre, constantemente lutando para ter credibilidade perante a sociedade, nós como empreendedoras, mulheres. Eu tenho vários grupos aí que eu participo de empreendedorismo feminino, a dor é a mesma. Então, assim, outra coisa que a gente tem sofrido muito é com relação à mídia, sabe, como lidar com a mídia, como fazer sua empresa ser conhecida, ser reconhecida, né, nas redes sociais. Então, a nossa geração a gente não teve esse contato, né, tanto assim com eu costumo até dizer para os meninos lá que cuidam das minhas redes sociais que tenham humildade, fala a linguagem que a gente entende, porque às vezes eles falam na linguagem deles, que eles foram criados, a geração deles criada, né, a minha filha está aqui, que não me deixa mentir. Eles têm a linguagem deles, mas isso para a gente é uma dor, que a gente sabe que a gente depende. Você tem que ter o seu profissionalismo, você tem que ter a qualidade do seu serviço, mas infelizmente hoje em dia a gente depende até 90% das redes sociais, da divulgação. Porque antes era fácil, você colocava, fácil assim, entre aspas, todo mundo teve suas dores, né? Todo mundo teve suas dificuldades. Mas você montava a loja, colocava a vitrine linda, maravilhosa, e ali era o que você tinha que estar alimentando, aquela vitrine. Trabalhei muitos anos em lojas, eu sei bem como que era isso. E hoje vocês dependem das redes sociais, né? Você depende para a divulgação do seu trabalho. Sim, então, assim, é uma dor, é outra dor, mas nada que você não consiga superar. Hoje eu já tenho feito cursos, né, de marketing. Hoje eu tenho que ir para frente, eu tenho que entender. Então, assim, gente, o recado que eu posso deixar para vocês não desistam e coloque amor em tudo que você for fazer. Se você ama o que você está fazendo, já é o passo à frente de pessoas que estão lá achando que está lá só por dinheiro. Então, o amor, aquilo que você faz, não tem como dar errado. E perseverança, você tem que ter perseverança, você tem que ter, ouvir, né? Ter aquele momento com Deus para ouvir, ter aquela intuição, que o povo chama de intuição, eu chamo de intimidade com Deus, né? Sim. Então, assim, se Ele te direcionou para aquele caminho, se você faz com amor, seja a profissão que for. Eu estou pensando em fazer uns cursos para faxina. Seja a melhor profissional, seja o melhor profissional naquela, porque você vai ter destaque, não tem como dar errado. Você falou agora, e vou te passar a palavra para o encerramento, mas você falou da questão da faxina, fazer o melhor. Nos momentos que mais eu tive dificuldade, as pessoas que mais, com a minha esposa, quando ela passou 90 dias de UTI, as pessoas que mais tratavam e cuidavam com amor eram as que iam fazer a limpeza do leito da UTI. Era a visita que eu tinha lá no meu e também. Eram as que
elas perguntavam de mim, como ela está hoje? Você vê amor, E né? quando ela acordou do coma, que aí ela já tinha algumas manifestações, olha, ela está sorrindo, ela está e era elas que percebiam isso. Sim. Então, ser o melhor é tratar as pessoas também da melhor maneira possível. E agora eu vou passar para você, Sônia, como o nosso público pode encontrar e chegar até você. Agora diga tudo que você pode. Alguns, você falou para mim, alguns testemunhos rapidamente de pessoas que entram lá e saem felizes, e logo depois nós encerramos esse programa maravilhoso, essa conversa. O mais gratificante, né, lá que a gente percebe é a forma que as pessoas chegam e a forma que elas saem. Então isso assim para mim é o maior pagamento. Nós precisamos de dinheiro? Claro, a empresa precisa de dinheiro para movimentar, mas para mim o pagamento, sabe, aquele pagamento que me enche mesmo, enche os olhos, é a forma que eu vejo as pessoas saindo, a forma, eu vejo o relato, a avaliação no Google, né, Maria Spa. E para vocês que querem nos conhecer melhor, tem o @mariaspadf, que é o nosso Instagram, né? Nós estamos lá, tem o site também, Maria Spa. Então, assim, se vocês quiserem... mariaspa.com é Maria Spa DF? Isso, mariaspadf. .com.br. O Instagram é @mariaspadf. Isso. Lá tá um resumo, né, do que nós somos, onde nós estamos. Nós ficamos dentro do Centro Clínico do Guaraú, é muito bem localizado, perto da EPTG, então assim, o acesso é muito bom, é fácil. O estacionamento é ótimo, foi uma das coisas que eu tive preocupação, né? Sim. Em olhar esses detalhes em si. E se quiserem marcar um café lá comigo, um chá para ir conhecer o espaço, vai ser um prazer. Eu vou ter o maior prazer em recebê-los. E muito obrigada. Muito obrigado, nós ficamos felizes. O programa Equilíbrio Nacional TV Vincere fica feliz porque mais uma vez temos certeza que estamos dentro do nosso propósito, contar histórias de superação, de saúde, de força, de garra, sim, de mulheres empreendedoras que não desistem, têm uma força extraordinária. Eu costumo dizer isso para minha esposa, eu percebi isso quando ela ficou ausente por enfermidade. Às vezes a gente precisa saber disso. E, mais uma vez, nós agradecemos e eu estou ansioso de levar minha esposa lá e conhecer. O programa Equilíbrio Nacional encerra a edição de hoje na certeza de mais um programa com um dever cumprido de levar a você o que há de melhor para você, que é melhor, é a melhor pessoa que tem, você. Olhe para você, para dentro de você e diga que você se ama, porque você é filho de um Deus Criador. Encerramos essa edição e aguarde a gente no próximo programa, no próximo edição.